Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do presidente do Tribunal de Contas do Amapá, a conselheira Maria Elizabeth Picanso, a quem convidamos para compor a mesa. Registramos também com muita honra a presença do presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, que também convidamos para compor a mesa. Também agradecemos a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Itaci Todero, do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fernandes Rodrigues Catão, conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, conselheiro Antônio Emanuel Andrade de Souza, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheira Sabrina Nunes Jochen, e também do conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Licurgo Mourão. Dando sequência, anunciamos a palavra do presidente da mesa, professor Álvaro Teodoro Hermann Salen Cagiano, para a continuidade dos trabalhos. Bom, agradecendo aqui já também a presença dos nobres conselheiros que vem compor a mesa. Na sequência, então, teremos aqui a palavra do professor Edmir Neto de Araújo. Eu, antes de passar a palavra para o meu professor, eu, na verdade, tenho que registrar também, assim como eu fiz com o doutor Eurípides Salles, doutora Alessandra Salles e Ulisses Salles, que me introduziram aqui nas questões das contas públicas. O professor Edmir é responsável pela minha introdução no mundo acadêmico do direito administrativo. E eu me recordo, quando eu fui defender o mestrado, meados de 2013, né, eu perguntei para o professor Edmir, como é que eu chamo o senhor, né, lá na banca, aquela coisa meio, né? Como que eu devo tratar o senhor, excelência, senhor? Ele, não, já bem, Álvaro, os demais integrantes aqui da sua banca, você pode chamar como excelência. A mim, não. A mim, você chama de vossa santidade. E eu aprendi isso aqui, né, professor Edmir? E, brincadeiras à parte, eu passo a palavra para a vossa santidade, para que possa prosseguir aqui. Bom, minhas senhoras e meus senhores, não é assim que se começa atualmente? Então, bom, antes de qualquer coisa, eu devo agradecer esse convite ao presidente da mesa, ao Álvaro Cagiano, e ao professor Eurípides Salles, que, para se descobrir tudo que ele já foi, vale uma página do Google inteira, né? Então, mas agradeço também o convite da FIP, e também, não sei se há aqui representantes da própria Assembleia Legislativa, onde eu trabalhei há muitos anos atrás. Aliás, até me parece que era nesse corredor ali. Agora tem muitas reformas, mas eu trabalhei aqui há muito tempo atrás. Bom, vamos ao que interessa. O tema, segundo eu vi no programa aí, é direito comparado, não é? Contas públicas e sobre direito comparado. Então, que é sobre o que eu pretendo trocar com vocês algumas ideias. Bom, primeiro, direito comparado não existe. Não é um direito. Direito comparado, na verdade, é um método de estudo. Não é? É o estudo do direito sobre o método comparativo. Então, você faz comparações entre países, entre instituições, e, na mesma época, chama-se comparação sincrônica, ou, em épocas diferentes, comparação diacrônica. Não é? Isso aí deve ser isso aí.
comparação diacrônica e da onde você extrai, na comparação, elementos para dizer se aquilo que está sendo comparado, se são coisas iguais, se são coisas similares ou se são coisas diferentes. E me parece que ontem tem se falado, inclusive na época atual brasileira, né, na situação atual do Brasil, tem se falado muito em responsabilidade. E falou-se ontem, me parece, não estive aqui ontem, infelizmente, mas falou-se um pouco sobre responsabilidade. Então, nós temos responsabilidades fiscal, responsabilidade criminal, responsabilidade administrativa, responsabilidade política e outras que significam nada diferente do que a pessoa ser responsabilizada por infringir alguma regra ou algum princípio, ou alguma norma que deveria ter respeitado. Não vou entrar nesse aspecto também. Mas como é que se chega a este tipo a este assunto, não é? Na administração pública em geral, não só no Poder Judiciário, no Tribunal de Contas, chega-se através da justiça. Quando se fala em justiça, justiça comum, justiça administrativa, que é uma palavra análoga, não é? Não é uma palavra que tenha só um significado. Então, estamos toda hora falando em jurisdição no sentido processual, não é? Jurisdição de alguma delegacia, jurisdição brasileira, ou de certo ministério, ou de certa secretaria, enfim, uma grande variedade de aspectos. Mas é melhor ir diretamente ao radical da palavra. Jurisdição, não é? Juris, jurisdictio, né? Do latim, que pode ser traduzida, esse dictio, juri, por dizer o direito, ato de dizer o direito, aplicável em alguma circunstância. Não estaríamos tão distantes da realidade, embora haja a definição de jurisdição seja um desafio para os juristas. Então, deixando desses tecnicismos de lado, né, vamos nos concentrar na origem. O direito é, nas democracias, até mesmo nas ditaduras, por que não? É uma função estatal. Portanto, dizer o direito, ou seja, dar-lhe positividade e decidir a respeito do direito, é, sem dúvida, uma função pública. Assim, ele exige órgãos e pessoas competentes para isso, para fazê-lo, determinando o direito das partes no processo ou dos interessados fora do processo, dirimindo os conflitos jurídicos. Nós estamos partindo, então, como vocês estão vendo, de certos conceitos para chegar ao chão, né? Para chegar ao arroz com feijão, vamos dizer. Né? Esse é um sentido genérico para a jurisdição, dirimir conflitos e controvérsias de acordo com essa competência. Mas, quando uma das partes é o Estado, uma das partes é a administração, a forma de dirimir esses conflitos, de resolver esses conflitos, varia de Estado a Estado, conforme a matéria que se diga. A administração também é uma palavra análoga, tem vários significados, não é? Poder executivo, ato de administrar, estrutura administrativa, etc. Mas para o que aqui nos interessa neste momento, é a função estatal do cumprimento dos fins de interesse geral, assumindo a gestão desses interesses e serviços,
aplicando a lei ou dispondo, ordenando, regulando algo referente às relações do Estado ou às relações com o Estado. Então, o ponto a que nós queríamos chegar, de início, é a maneira pela qual cada Estado ou cada sistema de direito equaciona a solução dos conflitos de direito relativos à respectiva administração. Ou seja, como é que funciona a sua justiça administrativa, que é o sistema de jurisdição que detém a competência para o julgamento de controvérsias e litígios em que a administração é parte ou tem interesse jurídico, bem como o controle. Aí nós podemos ter uma menção, uma referência às maneiras de controle interno ou externo da administração, entre elas o controle, por exemplo, dos tribunais de contas, né? Nas democracias ocidentais, que são aquelas das quais nós temos notícia, né, apesar de algumas características inéditas, excêntricas aí, por exemplo, o caso da Bolívia, eles têm comunidades indígenas históricas que têm um tipo de solução de conflitos de acordo com os costumes indígenas deles, né? Os regimes de jurisdição para a justiça administrativa nesse sentido que eu acabei de dizer, né, no sentido genérico de decisão de controvérsias jurídicas, nos indica no direito comparado, ou seja, no estudo comparativo do direito, assumir dois sistemas principais distintos. Primeiro deles, o sistema de jurisdição una, que nós podemos traduzir como monopólio jurisdicional do Poder Judiciário. Como é que funciona? No caso, a decisão sobre os conflitos e controvérsias em que a administração é parte ou interessada são decididos pelos órgãos que integram o Poder Judiciário, a Justiça Comum, o qual, além disso, e principalmente, é claro, também julga os litígios entre particulares. E entre os particulares, o poder público. Por isso, o nome do monopólio, né? Vocês veem que na Constituição tem um dispositivo que diz que nenhuma lesão a direito ou interesse poderá ser subtraída, nem pela lei, à apreciação do Poder Judiciário. E o outro sistema é o sistema de jurisdição desconcentrada ou dúplice, no qual existem tribunais administrativos, ou órgãos assemelhados, especializados, em que a administração é julgada em suas relações jurídicas, inclusive com seus agentes, por um corpo judiciário específico, apartado ao lado do Poder Judiciário da jurisdição chamada Justiça Comum, mas independente como esta, e cujas decisões também possuem poder coercitivo para execução forçada, podendo gerar também autoridade de coisa julgada, cuja estruturação mais conhecida é a dos contenciosos administrativos franceses. Então, vocês veem que o enfoque é diferente. Em um deles, a justiça comum é aquela que vai resolver todas as controvérsias. E na jurisdição desconcentrada, ou dúplice, nós vamos ter um outro corpo judiciário ou mesmo uma justiça especial, especializada, inserida no corpo judiciário. E então, como chegamos aos tribunais de contas? Costuma-se associar a classificação de desconcentrada, além dessa jurisdição administrativa, aquelas em que, virtude da estruturação político-administrativa do Estado, colocam-se órgãos de controle externo, como jurisdição independente da Justiça Comum, ou integrados ao Poder Judiciário, ou ordem jurisdicional, com competências específicas, em vários modelos. Em resumo,
é a Constituição de cada Estado que vai definir, além dessas competências, se a sua justiça administrativa vai se enquadrar em um ou outro modelo jurisdicional, vai definir também os seus níveis de autonomia. Eu estava dizendo agora há pouco sobre os sistemas, não é? No estudo do direito em certos países, método comparativo, há um procedimento de análise regressiva, né, dos institutos e dos conceitos para tentar chegar àquilo que vai declarar, determinar a identidade de certo direito, de certo instituto do direito, similaridade ou diferença. Então, costuma-se formar alguns tipos de sistemas ou famílias que detenham certos estándares, não é? Que entre si se identificam. Então, na cultura ocidental, voltando, né, em razão de critérios como origens, importância, fontes do direito, etc., de modo pragmático para estudo, se costumam estabelecer 3 grandes grupos de sistemas ou famílias, que é a romano-germânica, também referida como sistema romanístico, a do common law, os direitos referentes ao sistema do common law, e também se fala em direitos socialistas. Nós tivemos, certa ocasião, direito da União Soviética, temos hoje o direito russo, que muitos filiam ao sistema romano-germânico, mas tem certas características especiais. Mas, no que diz respeito ao controle externo, né, da administração e o seu relacionamento com os administrados, tem um instituto chamado Procuratura, né, que se assemelha um pouco a um Tribunal de Contas, um pouco à Justiça Administrativa, mas está sendo objeto da reforma da nova administração russa, né, no caso. E eu ainda não traduzi isso. Então, russo é uma língua que né, é um pouco difícil. É um pouco, você começa com aquele alfabeto maluco, cirílico, que você não sabe o que é, depois você tenta transferir isso para a linguagem de gente, e depois você vai ver que é parecido. É parecido. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa, é até mais fácil, se você levar isso em consideração, depois de traduzir esse alfabeto deles, é até mais fácil do que alemão. Alemão é muito mais difícil, tem declinações e tudo mais. Eu não sou especialista em alemão. Eu sei 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 sentidos. Por exemplo, Die Genossenschaftstheorie und die Deutschrechtsprechung. Sabe o que eu disse? Eu sabia que vocês não iam saber. Aliás, eu demorei uns 3 dias para decorar isso aí. Isso significa a teoria da associação e a jurisprudência alemã. Se tem alguém que entende alemão aí, eu estiver errado, por favor, falem na hora. Que mais? Então, mas eu estou tentando traduzir isso. Há alguns outros tipos de enfoques jurídicos que não se acomodam aí nesse sistema de classificação. Direitos muçulmanos, da África, da Índia, da China, do Japão. O Japão tem 2 constituições, uma em japonês e a outra em francês, que foi comentada por um camarada chamado Yorozu Oda, que publicou em francês, Direito Administrativo do Império do Japão, né? Do Administrativo do Japão. Francês eu falo um pouquinho, nem falo. Né? Eu não sei fazer aquela boquinha, né, que o francês usa para pronúncia. Então, e se você pega a África, por exemplo, a África, a gente fala, né,
que é complicado é a Itália, né? Na África, vocês encontram 2 cidades espanholas, autônomas, da Espanha, ali no Marrocos, né? Ceuta e Melilla, que dá para você ver da pedra de Gibraltar lá, né? E para não ficar por baixo, na Espanha você vai até Algeciras, daí você passa pelo posto de alfândega, você entra numa cidade inglesa, chama Gibraltar, de carro com direção do lado direito, tudo desse jeitinho. Então, mas existem outros enfoques. O que interessa para a gente é o que a gente tem mais de perto. Estruturação constitucional. No sistema do common law, a justiça administrativa funcionaria da seguinte forma. Como a jurisdição é una, então o sistema de justiça administrativo do UK, né? United Kingdom, porque Inglaterra é uma coisa, Irlanda é outra, né? Então, o que se costuma falar que é Inglaterra é UK, United Kingdom, que seria a Irlanda do Norte, seria a Escócia, seria País de Gales e o que a gente entende por Inglaterra. Né? Então, no UK, existe este sistema assim de common law, não é? De precedentes, assim como nos Estados Unidos da América. Jurisdição, que é una, ela funciona em razão do poder judiciário comum, poder judiciário mesmo, né? Nesses 2 modelos do mesmo sistema, tem princípios semelhantes, o que não quer dizer que sejam justiças de países iguais ou similares, pelo contrário, muito diferentes, a começar pela forma de governo. O Reino Unido é uma monarquia unitária, parlamentarista, hereditária. E os Estados Unidos são uma república federativa presidencialista, que, além disto, este federativo aí dá uma autonomia muito grande aos estados. Eles chamam de estados da federação de sister states. Não sei por que também, podia chamar brother states, né? Não sei, eles devem ter uma Dilma lá que, né, ao contrário, que sister, não, brother, né? Então, chamam-se sister states. Então, o sistema de monopólio do poder judiciário, tipo americano, foi meio que copiado pelo Brasil. E então você tem... Por quê? Porque a Federação Americana, porque essa autonomia, ela se formou por dissociação, não é? Ela se formou por associação das repúblicas independentes, né? Dos estados independentes, das colônias independentes, ao contrário do Brasil, que era um país unitário e separou as províncias, transformou em estados da federação. Então, nos Estados Unidos, também nós temos em vários estados direitos diferentes, né? Em várias matérias, direito civil, direito penal, principalmente, direito processual. Então, por exemplo, o direito de vários estados é estudado no direito internacional. Já no caso do Reino Unido, vejam bem, já é um pouco diferente. A submissão da justiça à justiça comum dos litígios entre particulares e entre o Estado e particulares, ou entre si, é justiça comum dos litígios de interesse da administração, que lá eles chamam de executive branch. E tem um sistema de precedentes. Não vou dar uma aula de precedentes para vocês aqui, porque isso é outra coisa. Eu só posso dizer o seguinte: esse precedente tem um sistema hierárquico de prevalência,
E o que é importante no precedente, ou seja, casos julgados, é o âmago, não é? Desse caso julgado, não é o precedente inteiro. Chama-se aquilo que vale a pena ser observado. A regra do stare decisis, uma coisa assim. Aquilo que é importante passa a ser precedente. O topo da prevalência no Reino Unido é a Supreme Court of United Kingdom, que há tempos atrás, vocês vão pegar livros mais antigos, a prevalência de precedente era da House of Lords, e, a partir de 2009, perdeu as suas funções judiciárias. Então, a House of Lords, hoje, ela tem apenas as suas funções... Casa dos Lords, né? Bicameral, parlamento. Ela tem hoje as suas funções legislativas e House of Lords ainda mantém aquele uísque conhecido, garrafa quadradinha, né? House of Lords, que é muito bom, uísque muito bom. E depois você tem a High Court of Justice, County Courts, Court of Appeal, Crown Court e tribunais especializados. Não há, portanto, nesses modelos, Estados Unidos, Inglaterra e Reino Unido, previsão de justiça administrativa à parte da justiça comum, do lado, porque é o poder judiciário em si. Quem quiser aprender um pouco sobre isso, tem um livro do Guido Fernando da Silva Soares, que ele dá todas as dicas de como é que funciona o Common Law, né? Guido Fernando da Silva Soares. Então, o que é que acontece aí? Como não há essa previsão de justiça administrativa, esse fato vai favorecer a existência de inúmeros órgãos ou entidades pré-jurisdicionais para essa solução de controvérsias administrativas, mas sem decisão com decisões sem força de coisa julgada ou de execução forçada, ou seja, sujeitas à revisão judicial. Eles têm o mesmo caso de monopólio jurisdicional do Poder Judiciário. Então, o que é que acontece aí neste caso? Estes órgãos pré-jurisdicionais, que muitos chamam até de agências, veja, agências que nós temos aqui no Brasil não é a mesma coisa. Mas tomamos de empréstimo somente o nome. É um outro tipo, as agências integram o tal de Executive Branch, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Então, esses acordos ou arbitragens são resolvidos fora do Poder Judiciário. Por que dá certo isso? É uma questão de cultura. Eles aceitam esse tipo de controvérsias resolvidas porque eles são dadas as oportunidades de defesa, de contraditório, e raramente sai uma decisão desses órgãos pré-jurisdicionais, vai ao judiciário. Então, por isso, não é congestionado. Por sua vez, então, este é um sistema de justiça administrativa nesse tipo de país. Os sistemas de controle externo de despesas, não sei quem falou aí em gastos, eu acho que despesa é uma palavra mais adequada, não é? Mais técnica para matéria de gastos, eu acho que significa outra coisa, não sei. Bom, ou não significa, mas vale as duas coisas. Então, de despesas e fiscalização orçamentária são semelhantes nesses e noutros países. Como é que são semelhantes? Dois grandes grupos de modelos de controle são classificados em tribunais de contas e auditorias gerais.
Em alguns países, controladorias ou controlarias, em espanhol, gerais, ambos com autonomia e competências definidas no ordenamento constitucional, além de eventual controle judiciário independente de serem regimes parlamentaristas, presidencialistas, repúblicas ou monarquias. Os tribunais de contas, o que são? São órgãos colegiados, que podem ou se integrar no Poder Judiciário, ou constituir uma jurisdição à parte, ou ainda integrar a estrutura do Estado de forma autônoma, mas não jurisdicional. Em qualquer caso, com um vínculo especial, não é, ao respectivo parlamento. Já as auditorias gerais são outra coisa. Também órgãos públicos que tenham autonomia independente do governo, né, mas articulados ao parlamento, mais ou menos articulados, mas com caráter singular, competentes para controle financeiro externo, nos planos técnico e jurídico, com estruturas, mas sem participar da administração, dirigidas ou chefiadas por um General Controller, ou um auditor-geral, controladoria general, etc. Estados Unidos e Reino Unido se enquadram nesse sistema, além de países como Canadá, Austrália, Finlândia, Dinamarca e vários outros. Na Europa e mesmo na América Latina. Nós temos um deles na Colômbia, se não me engano, ou no México, uma controlaria general, ou Chile, não estou bem lembrado aqui. Então, tendo presentes esses dois sistemas de justiça administrativa e de controle da despesa, controle e fiscalização da despesa, nós temos esses dois sistemas, nós iríamos enquadrar em qual sistema, nos sistemas de direito que nós mencionamos até há pouco. Primeiro, o sistema do Reino Unido, Common Law, né, o jurisdicional, monopólio jurisdicional do Poder Judiciário, etc. Já o sistema romanístico ou romano-germânico são em número muito maior do que os demais, que explica a diversidade de características no seio da mesma família, apesar do fato de, direta ou indiretamente, serem descendentes do mesmo ramo, que é o direito romano, que tem mais de 2.000 anos de criação e permanência. Então, o que nós vemos, a variedade, né, no sistema romano-germânico? Monarquias parlamentares, como, por exemplo, a Bélgica, a Espanha. Repúblicas parlamentaristas, como a Alemanha, Itália. Presidencialistas, eu não vou falar Estados Unidos, porque ele não é da romano-germânica, ele é da Common Law, né? Mas presidencialistas como Brasil, Argentina, não federativas, como França ou Itália, jurisdição una, Brasil, Espanha, jurisdição dúplice, com contencioso administrativo, França, Bélgica, Portugal e outros, mesmo alguns da América Latina, de idiomas decorrentes diretamente do latim, né, como italiano, português, espanhol, francês, ou de outras raízes, como Alemanha, Holanda, os países nórdicos. E constituição rígida, no caso do Brasil, apesar de que atualmente estão querendo flexibilizar um pouco alguma coisa, né? Ou não rígida, que é o caso da Itália, de predominância maior de direito legislado, leis escritas sobre a jurisprudência, Alemanha, Portugal, Espanha e outras com jurisprudência mais atuante, como a França, do Conselho de Estado, né? O Brasil, que está tentando entrar nessa área aí, por suas súmulas vinculantes,
e outros indicadores. Então, nós temos todos esses sistemas, romano-germânico e sistema do Common Law, que já nós demos um panorama geral do Common Law. Então, vamos ao romano-germânico. França. O que é a França? É uma república semipresidencialista.